Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, meus amigos. Que Jesus ele possa iluminar a nossa consciência e permitir a mudança das nossas atitudes. Que este momento ele sirva para recarregar as nossas energias e alegrar com esperança em dias melhores. Para nossa reflexão, nós veremos o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O item é o 19, progressão dos mundos. A mensagem de hoje, quem nos traz é Santo Agostinho. Poderia até causar estranhamento o fato de Santo Agostinho ser doutor da Igreja Católica, também patrono, e trazer uma mensagem tão valiosa na doutrina espírita. Mas é importante esclarecer que Santo Agostinho ele tem um papel relevante, porque ele faz parte da equipe de espíritos superiores que trabalharam para que a doutrina chegasse até nós na terceira revelação. Lembrando que a primeira revelação veio por intermédio de Moisés, a segunda com o Mestre Jesus, com seu Evangelho. Entretanto, Santo Agostinho, ele faz parte da falange dos espíritos superiores, em que Jesus governa. Vale ressaltar também que Santo Agostinho, ele passou também por grandes transformações, sem pretensão de relatar aqui a biografia dele, mas apenas para ilustrar o assunto. Santo Agostinho, apesar de ter nascido em família de mãe católica, sendo ela fervorosa e fiel aos princípios religiosos, tanto é que mais tarde veio se tornar Santa Mônica, mesmo sendo educado nos ensinamentos católicos, Santo Agostinho ele não compartilhava das convicções da Igreja Católica. Ele vivia cercado de vícios e pecados. Ele era adepto da filosofia do maniqueísmo, em que o mal e o bem eles lutam entre si. E a filosofia hedonista, que tinha como finalidade a busca pelo prazer, e uma corrente filosófica, ceticismo, que centrava na dúvida e tinha como principal elemento os fenômenos relacionados ao ser humano, que é colocado em dúvida. Mas a sua mãe, ela não desistia de dialogar e de orientá-lo, como sempre faz uma mãe amorosa e responsável, comprometida com a formação intelectual e educacional do filho. Mesmo sabendo da sua rejeição pelo cristianismo, ela nunca desistiu de orar por ele. Ela sempre buscava mostrar as escolhas, a importância de buscar um caminho diferente. Rezava insistentemente até a sua conversão. De tanto ela insistir, de pedir, ele acaba se convertendo ao catolicismo, ao cristianismo. Então, nessa passagem, eu acho que é muito importante a gente ressaltar a responsabilidade que os pais têm com seus filhos encarnados, que há necessidade de cercá-los de amor, mas com firmeza, com direção, com responsabilidade e preocupação na formação intelectual, moral e espiritual. E voltando a Santo Agostinho, ao deparar com os textos do filósofo Cícero, Marco Túlio Cícero, ele começa a entrar em conflito. Ele tem uma crise existencial e no mergulho de se autoconhecer e buscar a Deus, ele começa a refletir sobre a questão da riqueza, dos prazeres e passa a vê-los como coisas passageiras, infúteis. Apesar desse conflito, desse período crítico, ele começa a concluir que o melhor caminho era se converter ao cristianismo.
Então, Santo Agostinho, ele passou a assistir todos aqueles que viviam à beira da miséria. A sua preocupação não era só com o alimento material, mas principalmente em alimentar a alma, em confortar a sua alma. E assim, a sua mensagem, ela ecoa até nos dias de hoje, quando ele ressalta que a prática do bem, que a verdadeira liberdade, está na harmonia das ações humanas com a vontade de Deus, e seria obtida pelo caminho ascendente, que vai do mundo exterior dos sentidos para o mundo interior. Então, ser livre é servir a Deus. E agora, a gente pensando, agora que a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento sobre Santo Agostinho, agora a gente já pode começar a estudar o item 19, que nos diz que o progresso é a lei da natureza. Todos os seres da criação, animados ou inanimados, a eles estão submetidos pela vontade de Deus. Quer tudo que se engrandeça ou prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e uma coisa se torna em nada. Veja que nesse trecho há uma necessidade da gente pensar na palavra destruição. Porque nesse trecho a palavra destruição, ela não deve ser entendida como algo negativo, mas sim como transformação. Porque na Terra, no mundo, no espaço, em qualquer lugar, nada se perde, apenas se transforma. E para poder ilustrar esses ensinamentos, nós podemos pegar no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, que trata da destruição, duas questões, que é a 728 e a 729. Ela relata a destruição desnecessária, que é a lei natural que traz o renascer, a regeneração para a transformação que pode ser provocada por um terremoto, por um maremoto ou um vulcão que entra em erupção. Ou a destruição abusiva, que é aquela causada, provocada pela ação humana e que coloca em risco a vida do nosso planeta. Isso acontece devido à ganância pela riqueza, na destruição da natureza, do desrespeito com o meio ambiente, com o próprio ecossistema e na busca desenfreada do lucro, sem se preocupar com o trabalho sustentável. Então, a todo momento, nós vemos nos jornais ou telejornais essa autodestruição. E, atualmente, nós estamos vivendo uma pandemia, o vírus dominando as vidas. Então, esse processo faz parte da destruição, do nosso desrespeito com a natureza. Há um desequilíbrio que é gerador da pandemia. E aí nós perguntamos, por que Deus permite essa destruição? Quantas pessoas mortas? Quem não perdeu alguém querido? Um pai, um avô, um filho, outra pessoa amada. E a resposta, ela é simples, para que possamos acordar, ou melhor, despertar, mesmo que seja pela dor, pelo sofrimento, porque nós já tínhamos sido alertados de outras formas, nós tivemos outras oportunidades, mas nem isso nos chamou a atenção. Foi preciso de algo mais forte para alertar, para frear nossa conduta que estava indo em direção errada. Então, essa destruição, ela se faz necessária para que haja transformação, regeneração, mudança de atitude, de comportamento, de pensamento. Mas não podemos deixar de ressaltar que o isolamento social, que é uma característica de uma era de transição,
está nos ensinando a repensar as nossas atitudes, a nossa forma de agir, né? Principalmente com os nossos familiares. E que nós somos obrigados a aprender a conviver ao mesmo tempo. Então, aprender a lidar com a solidão e o afastamento de outras atividades, né? Então, tivemos que rever conceitos, comportamentos. Agora, não tem mais como não ver o sofrimento do outro, né? Do nosso vizinho, daqueles que estão na rua passando por necessidade básica de sobrevivência. Então, nós somos obrigados a enxergar o que antes passava despercebido ou a gente não queria ver, né? Então, agora, não é mais com um desconhecido. Isso agora está acontecendo com o meu vizinho, com o meu irmão que está desempregado, com a minha mãe que não tem como pagar o aluguel, ou que não tem um arroz para comer, para colocar na mesa. Então, assim, é impossível não ser sensível à dor do outro. Então, a gente precisa estar atento para essas oportunidades e não colocar tudo para perder, pois é necessário buscar compreensão sobre o que nós estamos vivendo, porque ela faz parte do processo evolutivo e mesmo nesses momentos de sofrimento, a gente precisa lembrar que os espíritos bons, né, os mensageiros de luz, eles não nos abandonam, eles estão sempre ao nosso lado. Mas eles ficam esperando, eles estão atentos para nos socorrer, mas a partir do momento que nós permitimos, né? Então, fazendo com que possamos encontrar saída e seja o problema mais complexo. Se a gente tiver serenidade, a gente consegue ouvi-los. Mas a gente não pode também esquecer que é fundamental a mudança de pensamento. Buscar a serenidade, a fé, acreditar, né, que possamos ter dias melhores. Então é difícil a gente manter a serenidade, a tranquilidade, quando acontece algo que nos abala. Mas nós temos que ter em mente que nós não estamos sozinhos, que nós somos amparados, né? Mas precisamos dar essa vazão, permitir, dar essa abertura para que eles possam, de forma positiva, se conectarem conosco. Então, ao mesmo tempo em que os seres vivos também passam por essa progressão, né, ou progridem moralmente, os mundos que eles habitam também passam por transformação. Não há necessariamente assim, um tempo exato, pode ser em tempos diferentes, mas de geração em geração vai se progredindo, mesmo que seja imperceptível, mesmo que seja uma mudança muito pequena, mas ela acontece, que muitas das vezes ela passa e a gente nem observa. Se a gente observar, por exemplo, como nascem os bebês hoje, como são inteligentes as crianças, e já sabem, né, desde pequenas, manusear um computador, um celular. Então a gente percebe nessas pequenas mudanças, né, como elas vão se transformando. Ou até mesmo os animais. Quantas vezes nós ouvimos falar, nossa, meu animal é tão inteligente, ele entende tudo que eu falo, só falta falar. Então a gente observa que há transformação. Independente da gente perceber ou não, elas acontecem, elas estão a todo momento, né? E está tudo propício a essa transformação. Tudo conspira para que haja evolução, porque essa é a lei natural. Nós não podemos ficar parados, estacionados, né? Então a Terra, ela tem um itinerário e ela precisa percorrer. E nós também não podemos ficar parados, nós também temos um caminho a percorrer para que haja essa evolução. E essa evolução, esse progresso, ele é conforme o relacionamento, não só com o individual, mas também com o coletivo. Então é um processo que precisa redimir não só o homem, mas também o mundo. Então há uma conexão entre o individual e o coletivo, entre o homem e o mundo. Tudo está em transformação, em mudança. E essa evolução, ela não ocorre de fora para dentro, mas de dentro para fora.
Ou seja, essa progressão, ela passa pelo planeta, ela passa pelo sistema solar, ela passa pela cidade, ela passa pelo bairro, ela passa pela família. Mas antes de tudo, ela passa por nós. Ela começa pela unidade. E cabe a nós, ao invés de ficar criticando, que é muito mais fácil, buscar conquistá-la. E aí sim surge a pergunta: mas como é que a gente pode conquistar esse progresso? E aí, Emmanuel, através de Chico Xavier, em seu livro Inspiração, na lição 25, Diante do Progresso, ele nos dá dicas valiosas, né? Um caminho. Por exemplo, se nós estamos vivenciando uma relação com a violência, ao invés de ficar criticando, eu devo perguntar: o que há em mim que precisa ser mudado? Eu, como unidade, contribuo para diminuir essa violência? Será que meus pensamentos, eles emanam paz? Será que a minha conduta pacífica ou causa mais turbulência? Então, segundo Emmanuel, o conselho de Emmanuel, deve começar a partir de mim. E não buscar resposta no outro, não ficar prestando atenção no que o outro faz para poder ficar criticando simplesmente para criticar. Então, nós precisamos rever o nosso interior, o nosso íntimo, porque é a partir dele que tudo muda, que tudo se transforma ao nosso redor. Se a gente observar, por exemplo, a metamorfose de uma lagarta, né, virando borboleta, nós veremos que esse processo ele requer tempo e paciência. Se o casulo ele for aberto antes do tempo, essa borboleta pode não vingar, ela não conseguirá voar. E assim também é a nossa vida, né? Há tempo de agir, há tempo de espera. Nós não mudamos de uma hora para outra. Isso leva tempo, né? E principalmente se a gente observar que o tempo é ação, né? E a ação ela é mais fácil, mas a espera ela é mais demorada, ela é mais angustiante, nos causa ansiedade, porque nós queremos resultados rápidos e nem sempre eles acontecem rapidamente. Então, nesse caminho, fazer escolha somente por coisas construtivas, né? Pensar que nós temos a destruição necessária, porque as abusivas, né, como a saúde do corpo, a paciência alheia, o amor alheio, que é muito comum dentro de casa, por saber que as pessoas que nos amam muitas vezes nos perdoam. Então, às vezes, a gente abusa da paciência do nosso irmão, da nossa mãe, né, do nosso avô, das pessoas com quem nós convivemos, porque a gente sabe que o amor perdoa. Mas lá fora a gente não age assim, a gente age diferente. Né? Então a gente começar a rever o que é abusivo, que tipo de destruição que eu estou alimentando e que eu preciso evitar, né? Para que eu tenha uma convivência mais salutar. Então a gente rever, pensar direitinho, porque afinal nós vivemos num planeta em transição. E o que alimenta a esperança de um dia ser um mundo feliz é a nossa mudança, é a nossa modificação. Quando nós mudamos, tudo à nossa volta muda, o mundo muda também. Então, para finalizar, para que possamos inspirar na mensagem de Santo Agostinho, que esse momento difícil que estamos vivendo possa nos despertar para sermos melhores e que a nossa escolha ela possa sempre ser balizada na luz do Evangelho, no ensinamento do Cristo. Obrigada pela sua paciência em me ouvir e gratidão sempre.